Olá, paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje, o primeiro do ano de 2021, eu gostaria de começar a falar sobre algumas das vantagens do traço da alta sensibilidade. Bom, peraí. Primeiro, por que eu escolhi começar a tratar deste tema no primeiro vídeo do ano? Porque é muito comum que as pessoas altamente sensíveis se ressintam do seu traço e achem que é uma coisa ruim. É como se a gente dissesse assim: poxa, a vida parece muito pesada, muito opressora para mim. E pensasse: pô, se ao menos eu pudesse ser normal, se eu pudesse ser como as outras pessoas, se eu não me importasse tanto com as coisas, eu seria mais feliz. Então, há sempre, mas é muito comum que haja esta reclamação, esta queixa por parte das pais. Algumas chegam a me perguntar onde é que tem o botão de desliga. Eu não queria ser tão sensível assim. É bastante fácil para nós, é bastante fácil nos focarmos nos aspectos difíceis, nos aspectos dolorosos até da alta sensibilidade. E eu não vou negar que eles existem, como por exemplo, a tal da vulnerabilidade ao estresse, como por exemplo, o fato da gente se cansar mais rápido por ter menos energia disponível do que as demais pessoas e por aí. No entanto, a nossa característica também tem aspectos que são vantajosos, que são únicos e que são extremamente vantajosos, tanto para nós quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. E esses aspectos nos tornam pessoas valiosas, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Então, é preciso entender que a nossa sensibilidade é uma diferença biológica única e que pode nos ajudar e ajudar outras pessoas em vários aspectos da vida: profissional, espiritual, social, político, pessoal e tudo mais. Porém, antes de falar dessas qualidades, eu queria fazer um lembrete, um aviso. As características que eu vou citar aqui são gerais, elas falam da alta sensibilidade de forma genérica, mas cada pessoa é única e ninguém vai apresentar todas estas qualidades. Não existe por aí um monstrinho cheio de qualidade paz. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho importante esse aviso. Para evitar que a gente caia naquela ideia de que nós somos melhores do que as outras pessoas. Existem dois extremos que as pais podem cair. Um, de se acharem inferiores às demais pessoas. O outro, de inflarem o ego e se acharem muito melhores do que os demais. Nós não somos melhores do que as outras pessoas, nós não somos piores do que as outras pessoas. Nós somos, isso sim, diferentes em alguns aspectos das demais pessoas, ok? Bom, dito isso, vamos começar com a primeira das muitas qualidades. As pais percebem as sutilezas que escapam às outras pessoas. Nós captamos coisas que os demais não percebem. E isso acontece por quê? Porque a gente processa a informação de uma maneira levemente diferente. Nós usamos áreas do cérebro que estão associadas ao pensamento complexo. E por isso, determinados aspectos, né, são captados por nós e pelos outros não. E esta consciência de sutilezas, essa capacidade de captar é útil de muitas maneiras. Ela pode tanto nos fazer apreciar mais as coisas boas da vida, como por exemplo, perceber
as sutilezas de tons numa música, ou a diferença de sabores numa comida, etc. Como também ela pode nos ajudar, por exemplo, a perceber o estado de humor e mesmo a confiabilidade ou não de uma pessoa com base em pistas não verbais. Então, muitas vezes, as pais conhecem alguém e têm aquele sentimento de que devem evitar aquela pessoa porque simplesmente juntaram essas pistas não verbais associadas ao pensamento complexo e a partir daí tiraram uma conclusão. Então, essa é a nossa primeira vantagem, tá? Captar sutilezas que as outras pessoas não percebem. Uma segunda vantagem: nós somos bons em tarefas que exigem vigilância, exigem precisão e detecção de pequenas variações, tá? Então, eu digo que pais são bons em vigiar o estoque, ou seja, como nós somos detalhistas, nós temos a capacidade de prestar atenção a essas pequenas diferenças e perceber quando há discrepâncias. Da mesma maneira que nós somos bons em evitar ou em antever erros, né? Então, para fazer um controle de qualidade, por exemplo, é uma habilidade que boa parte das pais tem. Isso faz com que eles sejam bons profissionais em áreas como pesquisa, em áreas de tecnologia, que eles sejam bons como artesãos, né? E com tudo que requeira esse tipo de atenção focada em detalhes, onde a gente pode perceber variações sutis. Uma terceira característica: as pais processam toda a informação com muitos níveis de profundidade. Na verdade, o que costuma acontecer é que as pais, ao receberem uma informação, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, elas tendem a processar aquilo comparando com experiências passadas, classificando, né? Ligando isto a aquilo que eu chamo do nosso banco de dados mental. E isto acontece porque, no caso das pais, a informação é processada de acordo com aquilo que os psicólogos costumam chamar de memória semântica, que é exatamente a memória de longo prazo e, junto com ela, a questão dos conceitos e dos significados. É como se a informação, quando entrasse em nosso cérebro, ela fosse descendo, 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 em vários níveis de profundidade, até chegar a este nível do significado e dos conceitos. De certa maneira, a gente está elaborando aquilo, relacionando a outras experiências, até criar como fosse uma espécie de categoria, tirar daí uma lição conceitual. E ligada a esta memória semântica, ligada a esta memória de longo prazo, está outra das habilidades frequentemente encontradas entre as pais, que é a facilidade de aprender idiomas. Isso tem a ver exatamente com este modo de processar as coisas em profundidade e de ir criando links entre aquilo que você está aprendendo e outras experiências que você tem. Com isso, se torna mais fácil aprender palavras novas e se torna também mais difícil esquecê-las, mais fácil de lembrá-las. Lembra que eu disse que esta capacidade está ligada à memória semântica, que é também a memória de longo prazo? Então, isso faz com que lhe seja mais fácil do que a média das pessoas aprender e reter esta informação. Eu me lembro de uma experiência pessoal quando eu estava aprendendo espanhol, né? Embora eu estivesse aprendendo bem e tivesse já entrado no nível intermediário, mesmo sem ter estudado antes, me surpreendeu ouvir o meu instrutor explicar à diretora que eu estava no nível intermediário porque eu era muito intuitiva. Então foi aí que eu fiz o link entre a alta sensibilidade e a experiência que eu estava vivendo. Bom, uma outra característica que está também ligada a essa memória semântica
é que as pais podem aprender sem ter a consciência de que estão aprendendo, né? As informações nos chegam aparentemente de uma maneira intuitiva, só que, na verdade, com este processamento profundo, você já teve coletando e analisando muitas informações, às vezes sem se dar conta, né? Tá coletando, tá processando, tá analisando de maneira inconsciente. E o que costuma acontecer é que, num momento X, diante, por exemplo, de um problema, você simplesmente sabe como resolver aquilo, embora não saiba como é que você sabe, entendeu? Eu sei, mas eu não sei como eu sei, eu não sei como eu aprendi, que é a intuição resultante desse trabalho de processamento que aconteceu sem que você tomasse consciência disso. Eu tenho, inclusive, uma cliente que costuma dizer que ela faz um download da informação na hora que ela precisa. Vem! Né? E muitas pais têm essa experiência de algo que simplesmente vem. E vem porque todo o processo de processamento, né, de assimilação dessa informação foi feito de maneira inconsciente. E, por fim, pelo menos neste vídeo, porque ainda quero gravar um segundo vídeo falando de mais das nossas qualidades. Eu comecei o ano pensando nas nossas qualidades. E, por fim, as pais costumam ser muito, mas muito conscienciosas. A maioria das pessoas altamente sensíveis tem uma grande preocupação em ser atenciosa, gentil, educada, né? em se preocupar com os outros. Num ambiente público, por exemplo, vai ser bastante difícil que uma paz se comporte de maneira a incomodar as outras pessoas. A paz vai ser aquela pessoa que vai ter cuidado para não estar obstruindo a passagem de alguém numa fila, né? Vai ser a pessoa que vai ter cuidado para não falar alto e perturbar os outros, etc. Então, esse aspecto da educação, da gentileza, é algo inato nas pais. Dificilmente você verá uma paz que não se comporte dessa maneira. E, pelo contrário, os pais ficam também muito atentas às pessoas que não são atenciosas, que não são educadas, etc. Elas notam isso e registram lá no seu banquinho de dados mental a atitude daquela pessoa. E, por fim, também ligada, né, na verdade, a causa desse comportamento tão gentil, tão educado, etc., das pais, é o seu alto nível de empatia. As pais não apenas percebem bem as emoções alheias, como costumam ser muito afetadas por essas emoções. A professora Bianca Acevedo fez, em 2014, na Universidade de Stony Brook, um estudo, que eu já me referi a ele, mas um estudo comparando as reações cerebrais de pessoas altamente sensíveis e não altamente sensíveis diante, por exemplo, de imagens de sofrimento, seja de pessoas, seja de animais. E o que se viu é que as áreas do cérebro associadas à empatia respondem muito mais fortemente nas pessoas altamente sensíveis quando elas veem essas imagens, seja de pessoas sofrendo, pessoas ou animais sofrendo, seja também de pessoas ou animais alegres. De todas as maneiras, nosso cérebro capta essas emoções mais rapidamente e responde mais intensamente a elas. E, embora esta não seja uma característica fácil de lidar, eu reconheço isto, ela é de uma extrema utilidade para praticamente todas as áreas de trabalho. É através dessa sua intensa empatia que você pode se conectar de maneira mais profunda com seus alunos, se você é professor, com seus pacientes, se você é profissional de saúde, com seus clientes, com seus filhos, com seu parceiro, com a sua família, etc. Enfim, ela dá a você e a mim uma capacidade de compreender as outras pessoas e de se conectar com elas de uma forma muito, mas muito profunda, que é em si
sanadora e curativa, principalmente para aquelas pessoas que estão sob os cuidados de uma paz. Bom, eu vou parar por aqui, eu continuo no próximo vídeo. Este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Eu realmente, mas realmente espero que essa conversa esteja lhe ajudando a ver de outra maneira a sua autossensibilidade. O que é mais importante para mim é que você entenda que não é possível separar você da sua autossensibilidade. Ela não é, como diz a doutora Eron, ela não é algo que você tem, ela é algo que você é. E tanto os aspectos agradáveis da sua vida, da sua personalidade, aquilo que você se orgulha de ser, como os aspectos mais difíceis que você precisa lidar para crescer, para evoluir, tudo isso está ligado na sua autossensibilidade. É o seu cabeamento básico, para falar de novo de uma expressão da doutora Eron. Não é possível cortar e não é possível ficar apenas com um aspecto de quem você é. Você perderia muito das suas qualidades se você achasse o tal do botão de liga e desliga da autossensibilidade, ok? Então, esse foi o papo e dicas desta terça-feira. Como sempre, eu espero que o conteúdo tenha lhe sido útil. Como sempre também, eu peço que se você gostou, clica no botão que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona o sininho para saber as notificações, etc. Mas também, e mais uma vez de forma muito intensa, se você conhece uma pessoa altamente sensível que não vê nenhum aspecto positivo na sua autossensibilidade, que está focada apenas nos aspectos difíceis, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro com mais vantagens sobre a autossensibilidade. Tchau!